Antes de continuar, segue o Arquivos Sinistros. Essa história é real, baseada em relatos, documentos e investigações que nunca foram totalmente explicadas. No início dos anos 2000, um funcionário público pediu exoneração imediata de um cargo estável após apenas 3 meses de trabalho. Não houve escândalo, não houve denúncia formal, apenas um pedido simples e urgente para sair por motivos pessoais. O detalhe perturbador é que dias depois ele desapareceu completamente. Nenhuma movimentação bancária, nenhum contato com familiares, nenhum registro oficial de saída do país. Para o Estado, ele simplesmente deixou de existir. Esse funcionário trabalhava em um setor pouco conhecido, informalmente chamado, entre servidores antigos, de Arquivo 117. Oficialmente, o setor não aparecia em organogramas públicos. Era descrito apenas como um departamento temporário de reorganização documental. Mas quem passava por lá sabia que não se tratava apenas de papel. O prédio ficava afastado do centro administrativo, em uma área antiga mal iluminada, reaproveitada de uma construção da década de 60. Não havia placa, não havia recepção comum. Para entrar, era necessário passar por 2 portas metálicas e entregar o celular, relógio e qualquer objeto eletrônico. Câmeras eram proibidas. Tudo isso sob o pretexto de sigilo de dados. Nos primeiros dias, o trabalho parecia comum. Caixas, pastas, registros antigos de pessoas dadas como desaparecidas. Mas algo chamava a atenção. Muitos nomes não constavam em nenhum outro banco de dados. Não eram procurados pela polícia, não apareciam em cartórios, não tinham CPF ativo, mas tinham históricos completos, endereço, fotos, assinaturas, exames médicos. Era como se aquelas pessoas tivessem vivido e depois sido apagadas. Servidores mais antigos evitavam conversar. Quando alguém perguntava sobre um nome específico, a resposta era sempre a mesma: não puxa isso. Um dos arquivos chamava a atenção por ser constantemente atualizado, mesmo sem explicação. O Arquivo 117B. Ele reunia casos de pessoas que não estavam oficialmente mortas, mas também não existiam para o sistema. Em muitos registros, havia apenas uma anotação curta, escrita à mão: encaminhado. Encaminhado para onde? Ninguém sabia. Um dos funcionários que mais tarde prestaria depoimento informal a um jornalista independente contou que começou a ter pesadelos frequentes depois de trabalhar ali. Sempre o mesmo sonho. Ele estava em uma sala sem janelas, cheia de pessoas, sentadas em cadeiras e móveis olhando para a frente. Nenhuma falava, nenhuma piscava. Quando ele tentava sair, percebia que a porta havia desaparecido. Com o tempo, o trabalho mudou. Não era mais apenas arquivar. Alguns servidores eram instruídos a corrigir registros em outros sistemas, apagar vínculos, alterar históricos de emprego, remover nomes de listas públicas. Tudo vinha com ordens verbais, nada por escrito. Uma frase era repetida pelos supervisores: essas pessoas não podem mais ser encontradas. O medo cresceu quando um funcionário reconheceu um nome. Era de um vizinho que havia desaparecido meses antes. A família ainda o procurava. Nos arquivos, constava como encaminhado 2 dias após o desaparecimento. Havia uma foto recente, tirada claramente depois da data oficial em que ele sumiu. Quando esse funcionário tentou comentar o caso, foi afastado no mesmo dia, oficialmente por quebra de conduta. Extraoficialmente, nunca mais foi visto no prédio. Se você está gostando desse conteúdo, segue o Arquivos Sinistros. Tem coisa que não aparece em lugar nenhum. A partir desse ponto, começaram os relatos mais estranhos. Pessoas afirmavam ouvir barulhos vindos do subsolo do prédio, mesmo sabendo que oficialmente não havia andares abaixo do térreo. Elevadores paravam em andares inexistentes. Luzes acendiam sozinhas após o expediente. Um vigilante noturno relatou que, durante uma ronda, ouviu claramente alguém chorando atrás de uma parede falsa no corredor dos arquivos. Ao encostar o ouvido, ouviu uma voz dizer: "Já me tiraram de tudo e só falta o nome.
Ele pediu transferência no dia seguinte. O jornalista que investigava o caso conseguiu acesso a partes vazadas de documentos, entre eles um memorando interno com uma frase perturbadora: "A inexistência documental é mais eficaz que o óbito." Segundo fontes, o arquivo 117 era usado para algo simples e cruel: pessoas consideradas problemas, testemunhas incômodas, envolvidos em esquemas, indivíduos que sabiam demais. Não eram mortas oficialmente. Elas eram apagadas, sem documentos, sem registros, sem identidade. Algumas eram enviadas para locais isolados, outras internadas com nomes falsos, outras simplesmente deslocadas até desaparecerem socialmente. Mas havia algo ainda mais perturbador. Nem todos os nomes do arquivo eram adultos. Havia registros de adolescentes, crianças, alguns com observações médicas detalhadas, outros com fotos tiradas em ambientes que não pareciam hospitais nem escolas. Sempre a mesma palavra final: encaminhado. O prédio foi oficialmente fechado em 2008 sob a justificativa de reestruturação administrativa. Arquivos foram transferidos, servidores realocados. O arquivo 117 oficialmente nunca existiu, mas moradores da região dizem que o prédio nunca ficou vazio. À noite, luzes ainda se acendem em algumas salas. Pessoas são vistas entrando sem identificação. Caminhões sem placas param por alguns minutos e vão embora. O mais estranho é que, segundo relatos, quem tenta fotografar o local percebe que as imagens simplesmente desaparecem do celular. O jornalista que investigava o caso morreu antes de publicar a matéria completa. Oficialmente, suicídio. Amigos afirmam que ele dizia estar sendo seguido e que existem coisas que não querem ser lembradas. Até hoje, famílias procuram pessoas desaparecidas que, segundo documentos vazados, passaram pelo arquivo 117. Nenhuma obteve resposta, porque para o sistema, essas pessoas nunca existiram. Segue o Arquivos Sinistros, porque o maior medo não é morrer, é ser apagado.